72, transitoriedade. Está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. E eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Mostrando bem a transitoriedade. Bom, fica bem claro aqui ele falando sobre a transitoriedade da nossa vida, da nossa existência, de tudo que existe da matéria. Não só das nossas vidas, mas de tudo que no mundo existe é transitório. Por quê? Desintegra, morre, recicla, renasce, renova, cresce, e assim sucessivamente. Então ele está falando exatamente sobre isso para nós, refletirmos sobre isso. E aí Paulo manda uma carta aos Hebreus, comunicando no seu versículo 11 do capítulo 1, dizendo, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então, comentando o texto de Emmanuel, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no turvelinho das aflições desvairadas da terra. Ele está nos citando aqui como a nossa vaidade, a nossa aflição, nessa luta diária pela ambição desvairada da terra. Mas quando a gente pensa da terra, estamos pensando assim, de países, do planeta mesmo, né? Mas existe uma briga desvairada, uma vaidade, e que nos leva a muita aflição, porque toda luta, toda disputa leva-nos à aflição para ver quem vence, né? Para a busca de pequenas coisas que a gente quer adquirir na Terra. Às vezes, muitas dessas coisas são pura vaidade e que nos provoca tremenda aflição. Tudo é um pacote. Tudo que eu tenho nunca vem só com a alegria de ter no mundo físico. Vem junto os compromissos de manter. Porque tudo é matéria. Então, tudo para se ter neste mundo, eu luto para que ele não se desentregue, não apodreça, não dissolva, não desapareça, não seja roubado. Então, se eu não tenho nada, eu não tenho que lutar por nada. Mas se eu adquirir uma casa, imediatamente eu tenho que lutar para que essa casa não caia aos pedaços. Se eu tenho um carro, tenho que manter o carro. E assim sucessivamente. Tudo que eu vou tendo, eu vou sendo cobrado na responsabilidade de mantê-lo. Certo? Então, nos cobra mais aflição, porque eu posso perder. Não só para outros homens que podem me roubar, mas eu posso perder para a própria lei da natureza. Um terremoto, um furacão, uma chuva e o próprio envelhecimento da matéria, a desagregação. Isso nos dá um torvelinho de ambições, porque eu sei que eu tenho eu preciso de mais um, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Isso vai para que eu me sinta bem, sabendo que quanto mais eu tenho, mais preocupação terei para manter o que tenho. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Então, estamos vivendo uma ilusão. É normal. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. O Espírito é soberano. O Espírito é imortal. Ele não é eterno. Eterno é Deus. Nós somos imortais. Há uma diferença inigualável. Nós nunca seremos eternos. Deus é eterno. Consequentemente, imortal. Mas nós somos imortal. Nem sempre eterno. É a diferença. Eterno é o que não tem início e não terá
fim. Não existe o antes de Deus e o depois de Deus. A pergunta, quando nós dizemos assim, geralmente uma criança que faz a pergunta, o que existia antes de Deus? Não existia. Absolutamente não existe essa pergunta para o eterno. A palavra eterna só tem uma designação no mundo. É Deus. Deus é eterno, é Deus. Quando a gente fala Pai eterno, já sabemos que é Deus. Porque só Deus é eterno. Nós sabemos a nível de conceito isso, mas jamais a nossa inteligência consegue compreender. Porque na nossa inteligência ainda só consegue compreender aquilo que tem fim. Não temos condições de compreender o que não teve começo e nem fim. Então nós trocamos, quando ficamos falando muito sobre Deus e conceituando, Deus é eterno, Deus é isso, estamos trocando 6 por meia dúzia, debatendo um monte de palavras, trocando palavras, mas a nossa mente não compreende. Certo? Não compreende. Para nós, tudo teve um começo e tudo tem que ter fim. Pode levar milhões de anos, mas vai ter fim. Quando alguém diz que Deus é eterno, eu fico um pouco confuso. Aceito. Imortal. Tem começo. Existiu antes, mas não tem fim. Então nós somos imortais. Antes de nós sermos criados, muita coisa já existia. Agora, já que fomos criados, nunca mais deixaremos de existir. Então, para frente, nós existiremos. Para trás, muita coisa existe. Deus é o antes, o meio e o fim. Ou seja, eterno. Nós não somos eternos. Somos imortais. E aí, então, basta que a gente veja tudo com a roupagem, com o raciocínio, com o pensamento, com a lógica que já temos, rapidamente a gente consegue perceber a transitoriedade de tudo que a gente tem contato em nosso planeta. E dá de comparar conosco, que é o espírito, a imortalidade do espírito. A gente consegue compreender a soberania do espírito. Aí ele diz assim, consultai, para que a gente tenha uma noção maior do que estamos falando, ele diz assim, consultai a pompa dos museus. Quando a gente entra no museu, a gente vai ver como é transitória as coisas. A quantidade de pessoas que morreram por aquilo que lá está. Muitos dali são joias de pessoas muito famosas, já nem existem mais. E dali não saem, né? Só serve para ser visitado. Ali a gente vê arte, vê uma porção de coisas, e hoje só tem valor porque estão ali. E o valor que damos, o valor que elas têm, é o que damos. Não é que elas têm valor. Valor nenhum, mas é o ser humano que dá. Então, quando eu digo que alguma coisa vale muito para nós. Não é que aquilo vale muito. Né? Muitas vezes, o valor que damos é mais as coisas são históricas, são mais ligados exatamente aos dados históricos, ao nosso ego, do que aquele valor ligado a uma necessidade. Existem muitas coisas que não temos necessidade. Se deixar de existir, nunca sentiríamos falta. Mas ele torna-se importante e valioso uma vez que denomina a classe, né? Evidencia o Estado, o poder. Então, não é que ele tem um valor real de necessidade, mas sim um valor de vaidade. E ele diz assim, a ruína das civilizações mortas. Nossa, quando a gente olha os grandes impérios que tiveram, impérios que nós diríamos assim, isso aí nunca vai acabar. O Império dos Egípcios, o Mesopotâmio, o Império de Roma, era um império gigantesco. E, no entanto, praticamente desapareceram. Mostrando que tudo tem fim. Aí vem a pergunta. Emmanuel faz uma pergunta. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Quando a gente vê aqueles monumentos, né? Hoje nós temos nome de rua,
um dado nome de pessoas, né? Aquelas estátuas comemorativas. E ele diz assim, com que fim foi feito isso? Ego, pura vaidade. É algo que nós necessitamos? Não. Mudaria a humanidade se aquilo não existisse? Também. Mas para atender uma necessidade, então, fizemos assim. Então, por quê? Porque lá na frente, aquela estátua vai acabar, vai ser pichada, um dia ninguém aguenta mais pintar e mantê-la, e aí vão retirar ela da praça e acabou. Ninguém vai lembrar que aquilo algum dia esteve lá. Tudo funcionou como roupagem. Ele diz assim, mas ainda assim, não desperdiçou da lei de Deus. Da lei de Deus, nada é desperdiçado. Isso é muito interessante. E faz nos exercitar o pensamento. Porque mesmo essas imagens, esses museus, essas coisas que a gente gasta uma fortuna, às vezes a gente não gasta 10% para manter, elevar o nível da saúde pública. Mas mantemos museu, arte, tudo aquelas coisas, né? Então, há uma coisa que ele diz assim, isso também não é ruim, porque tudo foi utilizado, funcionou como roupagem do pensamento. Mesmo que não tenha utilidade para nós, mesmo que não nos mata a fome, mesmo que não nos abriga dos intempéries da natureza, que não nos evolui como ser humano, como, por exemplo, uma escola. Eu poderia investir numa escola, isso vai nos evoluir. Eu poderia investir em saúde, em moradias, para nos proteger dos intempéries, em alimentos, para matar a fome do mundo. Mas não fizemos isso. Mas mesmo assim, ainda funcionou como roupagem do pensamento. Ou seja, vai mostrando para nós como as coisas, como o nosso pensamento estava funcionando numa determinada época, o que nos dedicávamos tanto naquela determinada época, o que fazíamos para instigar a nossa vaidade, porque com o tempo a moda passa e aquilo que era extremamente importante e valioso já teve valor mais nenhum, mas a gente guarda correndo para dentro do museu e diz, olha, há muito tempo atrás, isso aqui era muito importante. Então está mostrando, exteriorizando o pensamento do homem à medida que a história vai evoluir. Podemos dizer, olha, há tantos anos atrás era importante isso, há tantos anos, centenas de anos atrás era importante aquilo, para isso. Aí ele diz, a ideia evoluiu. Existe a palavra evolutivo. Interessante, né? Evoluir é quando evolui no mesmo sentido. Evolutivo é quando mudanças acontecem. Diversas mudanças para chegar em determinado ponto. A nossa saúde evolui, porque é só saúde que nós estamos falando, e acontecimentos ligados a sinais da nossa saúde. Esse evolutivo, ele significa que situações diversas acontecem para a ideia evolutir. Enriqueceu-se o espírito. Quem ganha é o espírito. E os envoltórios antigos permanecem à distância, ou seja, à medida que o espírito evolui, aprende, amadurece, muitas coisas vão deixando de ter valor, vão deixando para ser desnecessário. Hoje nós estamos muito naquela correria, não temos muito tempo para muita coisa. Então, tudo que antes dava muito trabalho, mas também fazia coisas que tinham valores, hoje em dia ninguém mais quer fazer. Não vai dar trabalho. Se eu pegar um móvel e ter que trabalhar naquela madeira, hoje a indústria fala assim, isso vai levar muito tempo, não compensa, etc. Vou fazer o seguinte, vamos fazer tudo reto. Tudo pronto. Montagem. E isso agora vai ser a moda. E pronto, lança isso no mercado. E aí, então, os móveis passam a ter reto, estilo reto. E aqueles mais entalhados, bonitos, já passam a ser o passado. Não tem mais, ninguém quer, já coloca um defeito, é ruim para limpar, tem muita poeira ali dentro, etc, etc. E assim vai. É assim. Então, como nós vamos evoluindo, a gente vai vendo e vai largando os apegos. A gente vai se apegando em outras coisas.
e tudo vai ficando distante. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Aquelas colunas coríntios enormes, gigantes, todas entalhadas, às vezes em mármore. Hoje, para nós fazermos um negócio desse, é muito raro, é muito difícil de ser feito. Naquela época se faziam bastante. Ele está dizendo assim, que as mãos que lutaram, que fizeram tudo aquilo, que entalharam cada parte. A gente entra em algumas igrejas, locais que tem construções antigas, até o telhado tem quadro. O artista colocava aqueles andaimes, deitava e pintava o quadro no teto. Então ele está falando assim, as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. O tempo passou. Enquanto eu trabalhava, quando nós trabalhamos com dedicação, o tempo está passando. Se estamos alerta, estamos aprendendo com a vida. Porque se nós não trabalhássemos, nós ficaríamos em depressão, a vida seria sem sentido e dá a impressão que eu estou aguardando morrer. Né? Então eu preciso estar gerando, produzindo, me ocupando, me preocupando. E ele diz assim, todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Agora ele está fazendo uma pergunta. Quantas pessoas brigaram, lutaram, já houve guerras, inclusive, para possuir isso que, na época, era lindíssimo, era importante, e quem tivesse daria status, daria um poder. Hoje em dia, vai para o museu. Ele está lá. Ele chama de loucos. Por quê? Porque no meio dessa ilusão, nós somos tão iludidos com a nossa cultura, que de repente, de um determinado momento, alguém diz que alguma coisa, algum objeto é muito valioso, é muito importante. E de repente estamos fazendo guerra, ladrões, disputando, vale milhões e etc. Daqui a pouco já não tem mais. Já não é mais assim, passa a ser outra. Então ele está dizendo assim, quem são esses loucos, né? Que se deixam levar pelo modismo, pelo valor, e às vezes entram em grandes disputas. E quantas amarguras, porque às vezes isso viria com herança, amargura, porque você pode dar brigas sérias, gerações e gerações. Terra, herança, casa, carro, joias, viram guerras infindáveis. Então, ele está dizendo loucos, que disputaram até a morte para possuí-los. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, trabalho, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Se estivermos fazendo do nosso serviço, do nosso trabalho, uma marcha, uma contribuição a Deus, é esse o nosso propósito. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Então, tudo que eu não tenho na minha vida, ou tudo que eu tenho dificuldade de ter, ou tudo que eu tenho muito pouco, a vida está nos dizendo, ó, nesse ponto, você precisa treinar a disciplina. Por exemplo, se eu tenho pouco, ou se eu tenho dificuldade para ganhar dinheiro, a vida está simplesmente dizendo, você precisa de disciplina no dinheiro, no gasto com dinheiro. Só isso que ela quer dizer para você. Se você não tem pouco, ou luta para ter uma saúde, ela está dizendo disciplina com a sua saúde. Ou seja, ela não pode ficar sem um cuidado, sem um trato especial, sem uma preocupação antecipada com ela. Observe em tudo na nossa vida. Se eu não tenho, ou tenho pouco, ou tenho uma dificuldade para ter um relacionamento, a vida está dizendo assim, disciplina.
Porque provavelmente você ultrapassa a medida nos seus relacionamentos, né? De alguma maneira. É isso. Ele está falando assim, que escassez significa uma mensagem da vida, ou de Deus, através da vida, disciplina. Então eu preciso aprender essa disciplina. E aí é que está. Porque muitos dizem assim, por que e de que forma? Por que eu não teria disciplina? Muitas vezes eu não sei como lidar com aquilo. Então, devido a não ter uma vida organizada para que aquela situação que eu pretendo entrar e se desdobrar em benefícios evolutivos ao meu espírito, que é o principal, não material. Vamos colocar aqui. Vamos supor que eu queira dinheiro. Então, se eu não tenho uma vida onde eu tenho espaço para que o dinheiro entre e eu trabalho com esse dinheiro de maneira que ele me beneficie espiritualmente, eu posso, com o dinheiro, perder sem a disciplina, me perder e afastar de Deus. A saúde. Se eu não tiver um espaço para ter essa saúde na minha vida, eu posso, de uma certa maneira, não sabendo lidar com a minha saúde, viver uma vida desfrutando dela, totalmente desligado de Deus, já que eu não tenho problema de saúde, eu não me preocupo com Deus. Seu relacionamento, como ter um espaço na minha vida para ter um relacionamento de forma que eu evolua e que eu cresça. Vamos supor que, dependendo do relacionamento que eu tenho na minha vida, ele me leva a um desgaste emocional, a uma revolta espiritual, e não a um progresso, uma transformação, um encontro comigo, entendendo assim, eu preciso evoluir para me tornar um ser humano melhor, para me relacionar melhor com as pessoas. Então, dentro desse aprimoramento, dentro dessa lição divina de Deus através da vida, está nos mostrando que a disciplina tem que ter em todas as áreas: financeira, espiritual, saúde física, relacionamento e profissional. Em tudo eu preciso de disciplina. O profissional, mas o profissional, por que não arranja um emprego, isso, aquilo? Olha, provavelmente ainda não há um espaço para viver uma vida, para você viver uma vida profissional de forma equilibrada. Mas muita gente tem dinheiro, enfim, tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter e não tem um equilíbrio naquela área, e tem. Por que eu não tenho? Bom, às vezes, você pediu para, nesta existência, essa escassez naquilo que todo mundo tem, expressa, por exemplo, aquele que tem dinheiro a rodo ali, gasta como quer, aquele que tem um monte de relacionamento e vive parando na cadeia por briga, por discussão, fazendo maldade para os outros, aquele que não cuida da saúde, bebe toda noite até cair, nunca tem problema de saúde. Por que eu tenho que passar por essa escassez? Bom, é importante você entender que você é diferente do todo mundo. Nem todo mundo é igual. Alguns pedem a Deus a oportunidade, autoriza a Deus, autoriza o seu benfeitor para que ele lhe dê a escassez. Porque esta pessoa pretende, quer evoluir nessa vida. Então, o benfeitor, como um pai, como um irmão mais velho, como um guia, vai trabalhar para providenciar essa escassez a fim de manter o seu pupilo alerta, disciplinado, até que ele entenda. Então ele mesmo diz: agora eu acho que eu posso tentar passar por uma prova naquilo que eu tenho escassez. E então é dada a prova. Caso contrário, muitas pessoas reencarnam sem ter isso. E aí
ela pode fazer o que quiser. Mas lembre-se, se você errar, se você tiver um dinheiro, tiver um relacionamento, tiver saúde e errar com isso, o que você prefere? Ser restringido para que você amanhã não tenha que acertar as contas com os erros? Então você prefere aprender através da escassez, à medida que você for aprendendo, você vai obtendo, ou você prefere ganhar a oportunidade, se lambuzar, se arrebentar e aí vir corrigindo tudo de novo? Cada aí nós podemos escolher. Muitos dizem assim, olha, eu preferia nem ter me deixado errar tanto, porque junto com muitos erros vem os vícios, os hábitos, e aí isso é difícil de erradicar. Então, alguns preferem, à medida que forem pisando em terreno firme, certeza, vão recebendo a oportunidade de aproveitar mais uma instância, mais uma instância. Outros já não estão nem aí, falam, manda tudo. E aí, eles permitem. Tá certo? Mas é muito mais difícil corrigir erros e depois aprender do que você ir aprendendo gradativamente. Então, nessa vida, eu vim com, tendo as 5 áreas, eu vim para trabalhar uma única área. Ou, perdão, 3 áreas. Eu vim para trabalhar profissional, eu vim para trabalhar relacionamento, e eu vim para trabalhar saúde. Pronto. Meu espiritual está tranquilo. Meu profissional está tranquilo. Não me falta emprego. Eu não tenho tantos problemas espirituais. Mas, em compensação, me tira um pouco de sério esse meu relacionamento, meu financeiro e minha saúde física. Né? Então, eu vim para trabalhar essas 3. Só que eu não gostaria de trabalhar as 3 de uma única vez. Então, eu planejo que eu vou trabalhar apenas, por exemplo, a saúde nessa vida. E as outras 2 ficarão bloqueadas. É eu que estou fazendo esse acordo. Eu me conheço. Então, eu vou trabalhar agora essas outras 2, a saúde física vai ficar meio congelada. Eu vou ficar tendo um problema. Eu não quero vir com saúde. Se eu tiver saúde, eu vou perder. Eu não tenho disciplina, já vou começar a comer tudo, varar a noite, beber de tudo. Não quero. Restringe eu aqui na saúde, restringe eu no financeiro e me deixa trabalhar a parte financeira. Tá bom? Pronto. E aí eu vou lutar nessa vida com a parte financeira, restringida aquela área. Devagar. Eu pedi esse método. Como eu vou saber que eu pedi isso? Bom, basta você se analisar. Agora, se você se analisar, você é uma pessoa eufórica, ansiosa, ou você é uma pessoa comedida, ou seja, você pensa assim, quando um professor te dá 10 questões de exercício, você é daquele que está querendo fazer os 10 ao mesmo tempo, fala, não, primeiro um, depois o outro, né? Depois o outro. Quando você tem uma prova, como é que você pensa? Vou estudar uma matéria de cada vez. Você é uma pessoa que tem muita estratégia na vida, vive fazendo estratégia. Se você é essa pessoa, com certeza você tem estratégia. Mas que você é correndo, querendo fazer tudo, abraçar o mundo, provavelmente não é isso que eu estou te falando. Tá bom? Não é isso. Há pessoas muito ordenadas, elas ordenam muitas coisas. É melhor. Tem menos resgates. O que elas falam, dificuldades que elas passam, é para não errar. E não consequência dos erros cometidos. Ele diz assim, agora ele vai passar com outro item. Preciosa é a abundância. Primeiro ele falou da escassez. Mostrou para nós como a escassez é muito importante. Não despreza a escassez.
escassez, a falta, a dificuldade não é punição, não é castigo. Ela é disciplinadora. E muitas vezes organizado pelo próprio espírito. E que leva muitos espíritos a trabalhar para essa organização ser bem sucedida. Aí agora ele vai falar o contrário. Também a abundância. O fácil, o bem de tudo quanto é jeito. Ele diz assim, que é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Se eu souber fazer, lidar, ter com a abundância, ela é maravilhosa. Eu posso ajudar muitas pessoas, né? Eu posso fazer o bem a muitas pessoas. Mas e se eu não souber? Então, os dois, tanto a escassez quanto a abundância, é importante. Eu preciso saber trabalhar os dois. Ele diz, uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Não importa se você está tendo falta ou se você tem demais. Vai deixar. Quem está tendo falta vai deixar de ter, quem tem muito vai deixar de ter. Transitoriedade faz parte. Então, quem tem muita sorte, quem tem muita facilidade vai deixar de ter, quem não tem vai deixar de ter. A falta de sorte. Tranquilo, ambos. Um e outro, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, na vida material, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Então, não nos envaidecemos com alguns pequenos holofotes que brilham na Terra. Quando eles se acenderem para nós, tira foto rápido, mas não olha para trás. Tem milhões de pessoas empurrando você na fila para você sair e ele já tem o próximo. Pode ter certeza. E quando estivermos no momento do holofote, já temos milhões de pessoas querendo nos destruir porque querem o nosso lugar. A inveja, o ciúme e tudo mais. Então, você nunca estará num lugar confortavelmente, um lugar visado por mim. Você nunca estará ali bem. É como se o tempo todo você estivesse no lugar de alguém. Né? Por isso nós não apoiamos muito a competição, aquela coisa do primeiro lugar. Né? Porque, na verdade, todos merecem. Porque todos tiveram a honra de competir. Né? Então, quem ganhou é apenas alguém que naquela partida, naquele jogo, saiu-se bem. Muitas vezes, aquele que ganha hoje, se você marcar daqui um mês, não é ele com a mesma equipe que concorreu, às vezes ele não ganha. Quem ganha é outro. Por quê? Porque hoje, aquele que ganhou o primeiro lugar estava em melhor condições. Daqui um mês, o que era segundo, o que era terceiro, está em melhores condições do que o primeiro. Então, não existe o primeiro lugar de nada. Existe sorte. Numa competição, essa coisa de colocar primeiro, segundo e terceiro é uma fotografia. Que nem todo mundo acorda naquele dia com o seu maior, com a sua maior disposição, seja intelectual ou física. Então, não tem. Todos são vencedores de estarem ali um dia e concorrer, de lutarem. São lutadores. Vencer em primeiro e segundo, isso é consequência. Se eu estou correndo, nadando, disputando com alguém, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Mas não significa que eu sou tão melhor do que ninguém. Sorte, eu diria sempre assim. Glória e miséria constituem molduras de temporária apresentação. Sair-se bem e não ter nada é moldura. A moldura que você põe no quadro. Ou seja, você pode trocar a moldura, mas o principal é o quadro, a tela. A moldura você troca quantas você quiser. Pode colocar mais cara, mais barato, ou nem ter moldura, mas a imagem está principal é o quadro. Nada adianta a moldura sem quadro. Mas até ajuda a imagem sem moldura. Certo? Então, ambas passam. Somente
Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Ou seja, Cristo vai me dizer, tudo passará, né? Tudo. Então, menos a sua palavra, o seu ensinamento. Para que a gente tenha na mente nossa sempre essa palavra, transitoriedade. Senão a gente acaba se debruçando, se preocupando, se dedicando muito em coisas que vão estragar, perecer, sumir, desintegrar, porque são matérias. E isso, às vezes, essa preocupação, essa dedicação, faz, às vezes, a gente sair do nosso objetivo, que é a evolução espiritual, que é utilizar essa escola para aprendermos muito mais coisas do espírito que coisa material. Vamos entender o que eu quero dizer. Vamos supor que eu tenho um tempo, eu tenho 1 hora por dia para estudar qualquer coisa. Então eu tenho que dividir entre eu estudar coisas da terra, algo da minha profissão, ou estudar coisas espirituais. Quantos por cento, se eu for inteligente, eu divido isso. Se eu não for muito inteligente, eu coloco 1 hora só para estudar coisas materiais da minha profissão. E aí eu vou ser frustrado, decepcionado. Porque assim que eu aposento, ou até antes de eu aposentar, passado algum tempo, aquilo que eu estudei já não tem mais validade. E acabou. Tudo muda. E aí eu posso dizer assim, olha, eu era mecânico de carro, a gasolina. Já está ficando ultrapassado essas coisas. Então, logo, logo, quem pega essa 1 hora do dia e estuda o carro, a gasolina, ele vai sair do mercado. E ele não vai ter história para contar. Vai contar assim, ó, quando existia o carro, a gasolina. Você vê como até isso passa? No entanto, agora vamos lá. Se ele tivesse dado 50% para a parte profissional, carro e gasolina, que vai estar ultrapassado, 50% para a parte espiritual, o que ia acontecer? A parte profissional ia ter passado. O tempo que ele ficou na Terra estudando a parte espiritual, quando ele morrer, ele leva. Ele leva e vai ser. Ele vai morrer bem melhor que quando nasceu. Dando apenas 50% do tempo para a evolução espiritual dele. Se ele ficou só com a parte material, ele morre, vai estar totalmente ignorante do outro lado, precisando de oração, mendigo, e nem profissionalmente, porque lá não existe nada disso. Até na Terra não existe mais a outra passada. Então ele perde o lugar dele totalmente. Deixar as coisas espirituais para trás não é uma boa estratégia, já que é a única coisa que levamos quando morremos. E como todos nós vamos morrer, com certeza vamos precisar dele. Tá certo? Então é isso que ele quer dizer com a transitoriedade. E aí nós estamos vendo uma coisa dessa. Olha só. Quando vemos Jesus há mais de 2000 anos, ele ensinou alguma coisa profissional? Só coisa espiritual. Interessante que até hoje é completamente atualizada a mensagem dele. 2000 anos. A profissão resistiu a 2000 anos de evolução. Não existe bem. Mas, então, a parte espiritual, o conhecimento espiritual, não é desperdício algum aprender. Você, aprendido, você está se atualizando para muito